nós estudamos separadamente o efeito do arrasto quadrático num movimento puramente horizontal, para o qual não comparece o peso, né? Então, e depois estudamos o efeito do arrasto quadrático num movimento puramente vertical. Agora vamos combinar os dois, vamos olhar o movimento combinado, né? E vamos ver que vai ser possível extrair, apesar de não ser possível resolvermos as equações resultantes analiticamente, nós já sabemos por quê. Por quê mesmo? Porque são equações acopladas não lineares, né? O não lineares aqui é que nos mata, na verdade. A gente vai poder inferir alguma coisa a respeito desse movimento, mesmo sem saber resolver a equação completa. Aí está a gracinha do físico, né? Eu consigo descobrir como é que são as coisas, mesmo que a matemática não me ajude o suficiente. Depois disso, nós vamos discutir o movimento de partícula carregada em campo uniforme. Deixa eu anunciar que, neste caso, nós também vamos encontrar um sistema de equações diferenciais acoplado, só que vai ser um sistema linear. As equações serão lineares e, portanto, a gente vai conseguir resolvê-las. E eu vou aproveitar esse problema, que é um problema relativamente simples, para apresentar uma técnica matemática que vai nos acompanhar ao longo do semestre todo. E, por causa disso, eu vou rever algumas ideias matemáticas, e, em particular, os números complexos e as exponenciais complexas. Isso aqui vai ser muito útil para a gente ao longo desse semestre todo. Vamos relembrar aqui do que trata esse movimento combinado com arrasto quadrático. Eu não vou fazer aquele desenho que eu já fiz umas 4 vezes do meu projeto, com o MG, com o FV. Todo mundo já está careca de ver como é que isso funciona. Eu vou escrever rapidamente a equação de movimento. E eu posso pegar um daqueles V's quadrados ali, juntar com o V chapéu e dar V vetor. Então eu vou escrever menos CV V vetor, onde V sem vetor e sem chapéu é o módulo de V. Nós obtivemos as equações para as coordenadas cartesianas da velocidade. Eu vou reescrevê-las aqui. Vx ponto não envolve G. Então isso aqui vai ser menos C. V é o módulo do vetor velocidade, portanto, é a raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy ao quadrado. Aqui está aparecendo o termo do acoplamento não linear, não é isso? E a componente do V nessa direção. E a equação para a componente Y, agora ela envolve G, e, portanto, vai ser necessário eu escolher uma orientação para esse eixo Y. Quando eu estava estudando o movimento de queda, eu escolhi o eixo Y apontado para baixo, por motivos óbvios, né? Porque o movimento vai se dar ao longo do sentido positivo desse eixo. Agora, nesse movimento combinado, eu estou pensando num projétil que é lançado, então eu vou escolher o eixo Y apontando para cima, tá bom? O que eu tenho que escrever, então, se eu escolher o eixo Y para cima? Menos mg, aqui estão as equações. Nós já tínhamos escrito essas equações antes, mas nós tínhamos escrito essas equações tendo escolhido o eixo Y para baixo, né? Bom, algumas conclusões já que a gente chega imediatamente. Primeiro, eu acho que fica claro que, se eu comparar dois projéteis lançados com a mesma massa, com a mesma velocidade inicial, a mesma inclinação, no vácuo e na presença de arrasto quadrático, qual desses dois vai alcançar uma altura maior? No vácuo. Como é que você me convence disso? Claro, porque a presença da resistência do ar, quer seja um arrasto quadrático, quer seja um arrasto linear, faz aparecer uma força que ajuda G, que ajuda mg, né? Então a resultante para baixo se torna maior em qualquer dos dois casos, o que faz com que o tempo de subida desse projétil diminua. Ele tem uma força maior, portanto uma aceleração maior, freando ele. Se o tempo de subida diminui, com a mesma velocidade inicial, a altura máxima também vai diminuir. Então, isso é óbvio, sem fazer conta nenhuma. Nós vimos que, no caso do movimento horizontal, com arrasto quadrático,
sem a componente vertical, portanto, não aparecia esse Vy aqui, nós vimos que o decaimento da velocidade não era mais exponencial, lembra? Era exponencial no caso linear, né? Um decaimento rápido. No caso do arrasto quadrático, é um decaimento polinomial, o que faz com que, apesar da velocidade ir a zero também no caso quadrático, não da mesma forma, porque num caso cai exponencial, no outro caso cai polinomialmente, a distância percorrida, que no caso linear era finita, por causa da exponencial, matando a velocidade rapidamente, no caso do arrasto quadrático ela era infinita, né? Mas nós vamos ver agora que, apesar disso, no movimento combinado de um projétil sob a ação do arrasto quadrático, a trajetória terá, assim como no outro caso, terá também uma assíntota vertical. E aqui nós temos uma surpresa. Então vamos estudar o que acontece com o movimento horizontal para tempos muito longos. Ora, nós já sabemos que para tempos muito longos, o que vai acontecer com a velocidade na direção vertical, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai alcançar a velocidade terminal e daí para frente ela não muda mais de tamanho, digamos assim, né? Então, para tempos grandes, o que quer que isso signifique, eu vou dar um significado concreto a isso, mais preciso a isso daqui a pouco, nós sabemos que Vy se aproxima, vamos ver se está certo agora, lembra que eu fiz o Vy apontar para o y apontar para cima, né? Então, para tempos grandes, o Vy vai apontar para onde? Para baixo. Esse Vy vai para menos V terminal. Portanto, essa equação aqui, ó, a partir de quando o Vy já puder ser confundido com o V terminal, com o sinal adequado, aquela primeira equação vai se desacoplar da outra, porque eu vou poder escrever para tempos grandes que m Vx ponto vai ser menos C, e onde tem o Vy vai aparecer agora o V terminal, porque ele não muda mais de valor, né? Então vai aparecer raiz de Vx quadrado mais V terminal ao quadrado Vx. Além disso, nós sabemos que Vx vai diminuir, não é? Porque o arrasto quadrático vai fazer com que ele diminua. Então, de novo, para t muito grande, nós vamos ter também o Vx, comparado com o V terminal, muito pequeno. Dito de outra maneira, eu posso Vx sobre V terminal, eu posso desprezar esse Vx quadrado aqui, em presença do V terminal. E o resultado desses argumentos é que eu fico com a seguinte equação: menos C, V terminal, Vx. Uma equação linear. Ou ainda, equação diferencial linear, Vx ponto igual a menos C sobre m V terminal vezes Vx, e nós sabemos a solução dessa equação aí. Essa equação é nossa amiga. Qual é a solução dessa equação? Uma exponencial menos C sobre m V terminal. Acabou? Ah, gente, claro, tem que ter o tempo nessa parada. V, por isso que eu botei o V de t aqui, né? Vezes t. Ah, e tem um valor inicial. Bom, o valor inicial depende de a partir de quando que eu estou considerando esse t grande, não é? Aqui vai aparecer um valor que vai ser o Vx para o t a partir do qual eu estou achando que ele é grande. Vou melhorar isso aqui. Aqui tem alguma constante que eu não sei quanto vale, de tal maneira que Vx, quando t for igual a t grande, isso tem que ser a elevado a menos c sobre m, v terminal t grande. Isso aqui tem que ser igual à velocidade nesse instante. Vou deixar assim. Daqui eu determino quem é esse a e boto aqui em cima. Eu não quis completar essa coisa toda. O que importa é que esse a grande aqui, ele depende de quem é essa velocidade
num instante a partir do qual eu decidi que o tempo está grande o suficiente para eu fazer aquela aproximação. Legal? E aí eu posso calcular a distância percorrida na horizontal, que é o que eu estou dizendo que nesse caso não vai ser infinita. Então a distância d percorrida na horizontal eu vou calcular assim, ó. Eu vou integrar desde 0 até esse t grande. Essa aqui é a distância percorrida desde o instante em que eu lancei o projétil até esse instante que eu estou chamando de grande, certo? Mais a integral desde esse tempo grande até infinito disso aqui. O detalhe é que essa função v de x nesse primeiro intervalo é uma função complicada que eu não sei qual é. Esta aqui eu sei qual é essa exponencial aqui. Mas apesar de eu não saber qual é essa função nesse intervalo, eu sei que qualquer que seja ela, isso aqui tem um valor finito. O valor pode ser enorme, mas é um valor finito, porque é uma integral definida. Então isso aqui tem um valor finito, vou chamar de d grande. Deixa eu usar a notação que está no meu material, que você vai ver em casa. Eu chamei isso aqui de x grande, e isso aqui, essa combinação de letrinhas aqui, eu chamei de k, é uma constante, né? E aí eu integrei essa função aqui. Então vai ficar a e elevado a menos kt', a integral disso é e elevado a menos kt' dividido por menos k. Esse sinal de menos faz com que eu inverta os limites de integração. Então fica a sobre k e elevado a menos kt' nos limites t grande e infinito. Desculpa, tem que inverter aqui. T grande, infinito. Quando t' vai para infinito, a exponencial negativa vai a zero. Então o resultado é só o valor quando t' for igual a t grande. Então o resultado dessa conta é x, que é um número, repito, pode ser enorme. Não interessa, é um número. Mas a sobre k, tudo isso constante, é elevado a menos k vezes t grande, tudo isso constante também. Acabei de provar que, nesse caso, um projétil lançado na atmosfera com arrasto quadrático, ele não vai ter um alcance horizontal infinito, vai ter um alcance horizontal finito. Isso quer dizer que a sua trajetória vai ter uma assíntota vertical, como tinha no caso do arrasto linear. Então aqui eu vou desenhar um esboço de como seria a trajetória nesse caso. Aqui nós vamos ter marcada aqui a assíntota vertical. Esse tamanho é a distância percorrida na horizontal, que é esse resultado aqui. E aí a trajetória vai ter uma cara muito parecida com aquela outra que nós tínhamos desenhado para o caso linear.